Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar, um dia especial, eu quero falar sobre os conflitos de Judas. Nessa mensagem, nós queremos mostrar alguns erros que Judas cometeu e que nós também podemos cometer. Então, venha conosco que você possa ouvir essa mensagem, refletir sobre ela. Deus falará com você. Vamos ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 13, eu quero ler a partir do verso 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Pois bem, baseado nesse texto, eu quero falar sobre um personagem que está no contexto dessa história, Judas. O tema da mensagem será os conflitos de Judas. Vou repetir, os conflitos de Judas Iscariotes. Esse discípulo foi escolhido um dos 12. Nós precisamos compreender que ele foi escolhido um dos 12 apóstolos. E, a bem da verdade, este homem, com todos os seus erros, precisa ser analisado à luz da Bíblia. E assim, nós vamos aprender acerca de alguns conflitos que Judas vivenciou, não é? E comumente, esses mesmos conflitos, eles podem afligir a nossa alma. Pois bem, Judas, ao longo da sua vida, ele desenvolveu 2 tipos de conflitos, e eu quero falar sobre eles. Mas, antes de mostrar esses conflitos, vamos entender o que é conflito. Primeira coisa, o que é conflito? Conflito é uma perturbação interior que surge quando há necessidade de escolhas entre situações que podem ser consideradas incompatíveis ou divergentes. Isso é conflito. Para ficar um pouco mais claro, uma definição um pouco mais clara, conflito é o embate entre 2 forças contrárias, que se divergem dentro de si. É um estado de coisa onde 2 ou mais partes reclamam a posse da mesma coisa, quando essa não pode ser possuída simultaneamente, pelas várias partes que querem a possuir. Então, conflito é isso, essa briga, é esse contraste, essas 2 forças dentro de nós que querem levar-nos a tomar decisões diferentes. E Judas
como um dos discípulos. Veja que ele foi escolhido entre 12 homens. Ele foi escolhido um dos apóstolos, do colégio apostolado de Jesus. Existem algumas pessoas que acham que essa missão de Judas já veio definida por Deus e que já estava definido, que era ele quem tinha que trair, porque ele estava predestinado a isso. Com todo respeito àqueles que acreditam nisso, eu não creio nisto. Eu creio que Judas, ele foi o escolhido porque o seu coração era tendencioso aos erros que ele vai cometer. Eu não posso acreditar que o nosso Deus, ele predestina uns para ser ruim e ele predestina outros para serem bons. Como eu disse na mensagem anterior, nós somos resultado das nossas escolhas. Se você estudar as atitudes de Judas Iscariotes, você verá que ele possuía alguns defeitos no seu comportamento. E foi justamente isso que abriu a porta para que Satanás entrasse e pudesse levar ele a trair Jesus. Mas alguém diz, alguém tinha que trair Jesus. Isso é questionável. Isso é questionável. Eu sei que ele traiu, mas poderia ser qualquer um dos outros. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido João, poderia ter sido Filipe, poderia ter sido Mateus ou qualquer outro dos apóstolos. O que nós precisamos entender é que Judas vai mostrar ao longo da sua caminhada que ele tinha alguns defeitos que nós não podemos ter. Então vejamos, qual era o primeiro conflito de Judas, que eu destaco nessa mensagem? Ele tinha um conflito consigo mesmo. Isso mesmo, ele tinha um conflito consigo mesmo. Judas possuía conflitos no seu interior que, com certeza, atrapalhou consideravelmente a sua relação com Jesus. Ele tinha, dentro de si, alguns conflitos que atrapalhou na sua relação com Jesus. Por exemplo, que tipo de conflito que a gente pode desenvolver e que Judas apareceu? Primeiro, eu vejo uma autossuficiência na vida de Judas. Uma outra coisa, você verá, e eu vou mostrar daqui a pouco, que Judas ele era extremamente avarento. Ele era amante do dinheiro. Tanto é que como tesoureiro do colégio apostólico de Jesus, ele era aquele que roubava, ele tirava da bolsa do Senhor. Isso nós mostramos daqui a pouco. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, em seguida, nós vamos continuar com a mensagem Os Conflitos de Judas. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à nossa mensagem, nós estamos falando sobre os conflitos de Judas. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Judas possuía um conflito consigo mesmo. E aí, queridos, eu estou falando isso para que a gente possa tirar proveito dessa mensagem e tentar, de alguma forma, aplicar isso a nós. Essa é a proposta do programa Palavra de Fé.
É ler a Bíblia, é mostrar as experiências dos homens, os erros, os acertos dos personagens da Bíblia, para que a gente possa, de alguma forma, tirar proveito do que foi escrito, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Mas o que Judas vai mostrar aqui que nós podemos aprender? Primeira coisa, eu preciso aprender com essa passagem que controlar nossos conflitos é não deixar que eles se manifestem a ponto de tirar-nos do rumo da verdade. Agora, é preciso saber também uma coisa, que controlar os nossos conflitos e não deixar que eles se manifestem não quer dizer que estejamos curados. Não. Significativamente não. Não é? Mais cedo ou mais tarde eles podem ser sutilmente nutridos e eclodir dentro de nós. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele ficou 3 anos e meio com Jesus, alimentando esses conflitos. Mas ele nunca teve coragem de abrir o seu coração para Jesus. Ele nunca teve coragem de falar dos seus conflitos para Jesus. E eu gostaria de pegar isso aqui e aplicar a minha e a sua vida. Se você tem algum conflito que te coloca como 2 forças oposicionando dentro de você, leve esses conflitos a Jesus. Fale deles abertamente para Jesus. Lembre-se que Ele quer te ajudar, que Ele é o nosso consolador, aquele que tem poder, inclusive, para nos ajudar. Então, Judas não fez isso, mas você pode fazer. O segundo aspecto, pessoas tímidas, preste atenção a isso. Pessoas tímidas, embora sejam mais éticas e solícitas, são mais difíceis de serem tratadas. Por quê? Porque essas pessoas geralmente escondem os seus conflitos. E a melhor maneira de cultivar os nossos conflitos é escondê-los. É escondendo o sentimento que nos faz mal. E aqui eu quero te dar um conselho. Veja o que eu quero dizer. Não tenha medo nem vergonha de seus conflitos. Seja qual for. Seja qual for o conflito que você vivencie, não tenha medo deles. E nem tente matá-los como se você pudesse simplesmente esquecer. Você precisa de tratamento, você precisa de ajuda. E quem pode te ajudar é Jesus. E Ele está de braços abertos para te ajudar, para te auxiliar. Né? Desiste de querer pintar um quadro de perfeição. Porque isso não funciona. Quando, na verdade, Jesus também não espera isso de você. Jesus não exigiu dos seus discípulos que eles não falhassem. Você não vai ver isso nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos. Mas Jesus exigiu que eles fossem verdadeiros e que eles confessassem quando eles errassem. E é isso que Deus espera de nós. Se você tem a semelhança de Judas, um conflito dentro de você, que você possa tentar resolver essa questão, que você possa vencer esse sentimento que judia do seu viver. A sua qualidade de vida não é boa em função desse conflito dioturno que você tem dentro de você. Você não quer ceder a ele, mas você sabe que ele te faz mal. Então leve ele a Jesus, o único que pode te ajudar. Não é? Um outro aspecto, Judas provavelmente tivesse menos conflitos do que os demais discípulos. Se a gente for estudar o perfil psicológico de Judas, olhando, ele era muito mais bem treinado e preparado do que os outros discípulos. Ele tinha cultura. Ele era uma pessoa, olhando por esse aspecto, até mais preparado do que os demais, como Pedro, como João e os demais apóstolos. Mas era uma pessoa que se escondia atrás de uma ética que não pode ajudar. Seus companheiros não o conheciam. Nem ele mesmo conhecia suas mazelas psíquicas. Meus amados, existem muitas pessoas que sofrem por causa disso, porque não têm coragem de enfrentar os seus conflitos. Agora, no capítulo 12 de João, você vai ver esse rapaz manifestando os seus problemas. Eu quero ler com você, João capítulo 12, versículo 7. Veja o que vai acontecer aqui, ó. João capítulo 12, verso 7 diz assim, ó: Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. O que é esse versículo? Para você entender, deixa eu ler um pouco antes. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro,
o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, foi e ungiu os pés de Jesus, e enxugou com seus cabelos, e encheu a casa daquele cheiro maravilhoso daquele unguento. Então Judas, que era um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, ele disse o seguinte: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Mas olha o que o versículo 6 diz. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Aqui ele vai começar a mostrar algo que havia dentro dele que até então ele tinha escondido. E é isso que nós precisamos parar para pensar. Vamos fazer mais um intervalo comercial, o último desse programa. Em seguida, nós vamos concluir a mensagem mostrando que nós temos muito a aprender com Judas. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Concluindo a mensagem, nós estamos falando sobre os conflitos de Judas. E eu terminei mostrando que justamente na casa desse homem chamado Simão, que Judas vai mostrar vai revelar de fato o seu coração. Quando ele vê Maria ungindo os pés de Jesus, um ato nobre, lindo, com um unguento de altíssimo preço, quando ele viu aquilo, ele se revolta. Ele diz, olha que desperdício, porque o coração de Judas era um coração avarento. Investir em Jesus era desperdiçar. Olha que coisa. E será que não tem muita gente assim? Às vezes você critica Judas, mas vem cá, será que às vezes nós não agimos dessa forma? Tem muitas pessoas que acham que investir em Jesus é perda de tempo. Judas estava 3 anos e meio com Jesus. E ele achou que investir da forma que Maria investiu em Jesus era desperdício, mas Jesus chama a atenção dele. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então aqui Judas vai mostrar algo muito sério. Ele era um homem avarento, ele era ladrão, ele roubava o próprio Cristo. E o mais interessante de tudo, que leva a gente a amar cada dia mais Jesus. Vocês querem saber de uma verdade? Jesus sabia disso. Jesus sabia que Judas era ladrão. Jesus sabia que Judas era o homem. Porque Jesus, ele tinha a capacidade de até saber o que a gente pensava. Ele chegou a um lugar e alguém questionou ele no pensamento e ele disse, por que vocês estão dizendo? Vocês estão se escandalizando de eu falar perdoado estão os seus pecados. Qual que é mais fácil? Dizer perdoado estão os teus pecados ou dizer a esse paralítico levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder do céu e na terra, ele voltou para o rapaz e disse levanta e anda. Então Jesus sabe de tudo. E aqui, meus amados, eu quero mostrar uma outra coisa para caminhar para o encerramento dessa fala.
Qual era o segundo conflito de Judas? Sabe qual era? Judas, ele não aprovava o modelo do ministério de Jesus. Isso mesmo, ele não aprovava o modelo do ministério de Jesus. O segundo conflito de Judas advinha de sua relação com o próprio Cristo. Judas não concordava com a maneira que Jesus expunha as suas ideias. Jesus revelou uma oratória sem precedentes. Jesus falava e as multidões ficavam extasiadas com o que Jesus falava. Era impressionante, não é? Jesus revelou algo extraordinário. Ele procurava pregar suas mensagens e as pessoas paravam para ouvir. Só que quando ele ministrava e todo mundo ficava extasiado com as suas mensagens, sabe o que ele fazia? Ele entrava no anonimato. Aquilo matava Judas. Não é? Possuía um poder sobrenatural, capaz de deixar impérios, nações, políticos e a própria medicina aos seus pés, porque ele fazia milagres extraordinários. Mas, ao invés disso, dizia que seria preso, que morreria e que seria morto como um dos mais vis mortais. Aquele não era o herói que Judas queria. Aquele não era o modelo de ministério que Judas queria. Para Judas, o problema dele era a nação de Israel, que era subjugada por Roma. E ele via em Jesus o homem que podia resolver o problema do domínio romano. Mas aí, ao invés de Jesus bater de frente com o Império Romano, o que ele faz? Ele se submete. E diz, inclusive, que seria morto. E isso fez com que Judas não adotasse, de fato, abraçasse a causa de Jesus. Olha, Judas nunca deixou de admirar Jesus. Mas eu posso te afirmar uma coisa, estudando a história desse homem, ele nunca chegou a amá-lo. E esse é o grande problema. Tem muita gente que admira Jesus, como Judas, mas não ama Jesus. E o que faz a diferença é o amor. Amar é o exercício mais nobre do livre-arbítrio. Eu vou repetir porque isso é forte. Amar é uma questão de decisão. Amar é o exercício mais nobre do livre-arbítrio. Ninguém controla plenamente essa questão de amor, eu sei. No entanto, quando queremos ter a capacidade de direcionar, nós podemos, como também quando nós queremos obstruir o amor, nós o fazemos. Judas precisava decidir amar Jesus. Se Judas tivesse aberto o seu coração para Jesus e tivesse tratado de seus conflitos, teria amado Jesus. O verdadeiro amor faz com que uma pessoa nunca desista da outra, por mais que ela o decepcione. Então, amados, o que eu vejo? Que Judas era ambicioso, Judas vai e traz Jesus por 30 moedas de prata, ele depois até se arrepende, mas não há de fato arrependimento. Se você for olhar, ele tem, na verdade, é uma crise de remorso, porque se ele tivesse arrependido, ele tinha ido a Jesus. E eu não tenho dúvida que Jesus tinha perdoado ele. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: todos nós temos um pouquinho de Judas. Talvez você diz, mas pastor, o que o senhor está dizendo? Sim. Talvez eu, você, ou em algum momento também já traiu Jesus. Não do jeito que ele traiu, mas de outra forma. Quando você prometeu algo para Jesus e não conseguiu cumprir. Quando você disse que faria algo para Jesus e não conseguiu fazer. Enfim, nós precisamos pensar sobre essa questão. Judas, ele nos ensina com os seus erros. E eu gostaria que você pensasse nessa mensagem e simplesmente levasse os seus conflitos até Jesus. Não faça como ele fez. Jesus estava lá para ajudar Judas, se ele tivesse buscado o perdão. Busque perdão e resolva, acima de tudo, os conflitos que estão dentro de você, e você será um homem e uma mulher vencedora. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Pai querido, nós acabamos de estudar
um texto da tua palavra que mostra a traição de Judas com relação a Jesus. E nós mostramos aqui 2 conflitos que ele tinha consigo mesmo e com o próprio modelo do ministério do teu Filho Jesus. Ele não compreendeu o ministério do teu Filho, Senhor. E há muitas pessoas assim, Senhor, que não querem o Jesus no modelo que a Bíblia ensina. Mas eu quero te pedir em oração que tu venhas nos ajudar, que nós aprendamos com os erros de Judas, para que nós possamos resolver as nossas questões, os conflitos que às vezes estão dentro de nós, que eles sejam equacionados, que eles sejam resolvidos. Meu Deus, fale ao coração dessa pessoa que está orando comigo neste momento, para que ele tome uma decisão e vá, meu Deus, resolver essas coisas mal resolvidas que estão dentro de si. Meu Deus, que nós possamos entender a Bíblia conforme ela é. Eu quero lhe pedir, no nome de Jesus, que nós tenhamos, Pai, não simplesmente simpatia ou admiração por Jesus, mas que nós possamos amá-lo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. O tempo passa muito rápido e mais uma vez estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha te dado algum ensinamento e que essas lições, os conflitos de Judas, possa crescer você na santa e poderosa palavra do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento para desejar a você uma ótima semana e que Jesus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.